Boa noite, irmão Leôncio. Boa noite, William. Paz do Senhor. Em áudio, vou trocar de navegador. Tá me ouvindo bem, não? Positivo. Eu, ele. Tia Uda, boa noite. Seja bem-vinda. Tia Uda entrou num modo diferente aí, mas creio que ela vai conseguir participar. Fala, Lerri, boa noite. Fala, fala pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, já estamos aí numa quinta-feira, semana passando, rasgando, né? É isso aí, só tem mais um aí pro Boa noite, Só estão, mais fim de um. semana. estão me ouvindo? Sim. Estamos. Sim. Ô, Tia Uda, você quer entrar e sair de novo? Aí você tenta entrar pelo modo não companation, o negócio entrou aí. Só entrar pelo modo normal. Ou abrir a câmera aí, talvez. E aí, irmão Leôncio, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Boa noite a Tudo todos. bem. Boa O noite. William tá com a câmera meio escura, William. Nossa, né? É a qualidade. Estão me ouvindo com clareza? Sim, Maravilha. Bom, vamos já iniciar, né? Enquanto o pessoal vai chegando, vamos fazer então uma oração, irmão Leôncio, para a gente iniciar? Pode fazer. Vamos fazer então uma oração. Fechamos os nossos olhos. Santo e bom Deus, Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Neste momento, pedimos a presença do teu Santo Espírito nessa reunião, para que possamos compreender os textos que forem abertos da tua palavra, Senhor. Amém. Fica com cada um de nós, é o que eu peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 O irmão colocou a vinheta no jeito aí já ou não? Vai ter um louvor, não vai? Boa noite, tia Uda. Não conseguiu abrir o microfone, mas estamos lendo a sua mensagem aqui. Muito obrigado. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Hoje parece uma utopia, né? Hoje você ter uma comunidade saudável é algo que realmente está muito distante no nosso Brasil, né? Se nós olharmos os jornais, as mídias, a sociedade ela está toda conturbada, né? Toda violenta, toda angustiada, depressiva. E quando você está numa comunidade saudável, como é esse movimento que a gente procura, essas coisas tendem a acabar. Está muito longe, parece uma utopia, mas realmente quem participa desse movimento, ela fica uma pessoa saudável e acaba se tornando uma missão atrativa. Para quê? Para poder passar para outras pessoas essa forma saudável de vida que você tem, dentre outras coisas. E ao decorrer do nosso estudo, nós vamos falando mais sobre essa comunidade que é a Sala 57. E vou projetar, então, aqui o estudo, né, para a gente poder estar entendendo um pouco mais, que é a beleza da criação. Nós comentamos que, na aula passada, nós vimos que a Bíblia ela tem que ser lida da forma correta, né? Nós não podemos interpretar da nossa forma, da forma que eu quero. Ô Isaura, boa noite, seja bem-vinda. Nós não podemos interpretar de qualquer jeito, né? É lógico, a própria Bíblia, ela se interpreta, só que a gente precisa deixar que ela fale conosco através do Espírito Santo. E nós vamos, então, fazer aqui o nosso relembrando da aula anterior, que vai falar um pouco sobre isso, que a palavra de Jesus e a palavra de Deus,
é fonte da verdade. Bom, ele estava falando que eu disse sobre as 5 verdades, sendo a primeira verdade Deus, a segunda Jesus Cristo, a terceira o Espírito Santo, a quarta verdade a Bíblia e a quinta verdade a lei de Deus. Era isso que ele ia dizer. Exato. Perfeito. Isso aí, meu irmão. Vamos ver essa conexão aqui, como é que está. Então, essas verdades não mudam, né? E aqui continua, muitos estudam e não compreendem. Quantas pessoas hoje leem a Bíblia, mas interpretam da sua própria forma, ou elas escutam alguém explicar de forma errada e acabam não compreendendo o que Jesus quer ensinar quando ele escreveu a Bíblia através do Espírito Santo, através dos profetas, né? A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Lembra? Os 10 mandamentos foi escrita pelo próprio Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada das Escrituras. Então, nós sabendo isso, nós já podemos estar partindo para o estudo da Bíblia. Por quê? Porque nós vamos ver vários versos sobre o mesmo assunto, um pouquinho num livro, um pouquinho em outro, né? Nós sabemos que tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, e vamos falar sobre a beleza da criação. É um estudo muito legal, por quê? Porque ele vai nos dar o parâmetro da onde viemos, né? Podemos também já perceber para onde vamos e para onde iremos. E dentre outras coisas que o estudo vai nos explicar. Veja só, Lerry, tudo que existe na natureza expressa exatidão, ordem, beleza, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É uma pergunta que fica para nós, mas conhecendo a natureza, conhecendo os animais, nós já vemos que não tem como nascer de uma explosão, não tem como surgir da evolução, sabe? É uma coisa assim que, se você for parar para analisar friamente, cientificamente, você vai chegar ao contexto que não poderia ter surgido por acaso. O arquiteto, quando vai fazer a casa, ele vai planejar primeiro ali o solo, qual é a espécie de solo, ele vai ver qual fundação que vai ser feita, depois as colunas, as vigas, a laje, o telhado, parede, tudo para poder fazer uma casa. Deus, da mesma forma, ele fez tudo com exatidão. E vamos ver no estudo sobre isso. E aqui, vamos comentar o que ocorreu na criação. O mundo, nossa atmosfera, a nossa galáxia, foi criada em 6 dias literais, tá? No primeiro dia, houve separação entre dia e noite. Então, você imagina que, depois a gente vai ver os versículos que falam sobre isso, tá? A gente só está fazendo a abertura aqui. No primeiro dia, Deus fez a separação entre dia e noite. Por quê? Porque o planeta Terra ele já existia, porém, ele era sem forma e vazia e só havia trevas, não havia luz ainda, né? No segundo dia, a criação do firmamento. Vou tirar isso aqui. Ele fez separação entre as águas, nas nuvens e na terra. Então, no segundo dia, ele já começou a criar o ecossistema, né? Já que já existia luz, ele começou a criar ali o firmamento. No terceiro dia, separação entre terra e mares e criação das plantas. Isso no terceiro dia. Você percebe que ele separou a terra, o mar, que era tudo assim meio que misturado, colocou a porção de terra no lugar certo, a água no lugar certo, e aí sim, já tendo a luz, tendo a água, foi feita a criação das plantas. Por quê? Porque a planta ela precisa de luz, ela precisa de água, né? Então, você percebe que tudo foi feito de forma adequada. No quarto dia, o surgimento do Sol, Lua e estrelas. Então, Deus ele fez ali as estrelas, a Lua, o Sol, porque isso aí tem a ver também com as estações do ano, né? Tudo já pensado lá na frente. No quinto dia, a criação dos peixes, animais marinhos e aves.
No sexto dia, a criação dos animais terrestres e do ser humano. E aqui diz em Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Vamos dar uma pausa aqui, né? Que agora a gente vai começar a entrar no estudo, né, irmão Nelson? Isso. E eu queria perguntar aqui para o Lerry se até aqui ele conseguiu entender aqui essa primeira parte, que agora a gente vai entrar na parte teórica, né, William? É isso aí. Deu para entender bem. Oi? Deu para entender bem. Deu, né? Uhum. Então, agora a gente vai estar passando para a Bíblia. Até então foi a introdução, e aqui a Bíblia ela vai explicar por si só todos esses contextos que ocorreram. É lógico, aqui ainda tem o sétimo dia, que diz que Deus descansou, abençoou e o santificou, que é uma parte muito importante que a gente vamos falar também. Como era a terra antes de ser criada? Vamos lá. Aqui que entra já a primeira lição que nós não podemos perder. Segundo a Bíblia, Gênesis 1, 2. Quem pode ler para a gente aqui? Eu posso? Eu vou ler essa daí já. Vai lá. Pode ir. Vai lá, velho. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Perfeito. Então, vamos aqui analisar o texto, tá? Algumas coisas que a gente consegue extrair desse texto, porque a Bíblia, se você lê ela correndo de uma única vez, como se fosse no ano bíblico, você perde o que está escrito entre as entrelinhas, né? Então aqui a gente já entende logo de cara que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, não havia nada na terra, só existia terra mesmo, né? E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente já entende aqui, primeira coisa, Deus estava lá e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, também estava lá, tá? Então já conseguimos tirar algumas coisas desse texto, tá bom? Então, a terra era sem forma e vazia. Então, como se alguém te perguntar como é que era a terra, você já sabe responder que era sem forma e vazia. E aqui agora vai ser como foi formado o universo. Às vezes a pessoa tem dúvida, né? Mas Deus criou o nosso planeta e o resto, como é que fica? Olha só aqui, a Bíblia, ele é um livro tão especial, tão complexo, tão incrível, que ele mostra em detalhes como é que foi feito o universo. Você não vai pegar isso em um livro de ciência, você não vai pegar isso em um livro de histórias. Por quê? Porque eles não têm base para isso. A Bíblia, ela fala em vários trechos e ela não se contradiz. Isso que é muito importante. Vamos ler 2 textos aqui sobre esse assunto. Como é que foi criado o universo? Quem pode ler aqui Hebreus 11, 3? Eu posso ler. Vamos lá. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Perfeito. Professor Leôncio, na sua versão da Bíblia, essa palavra universo consta também como universo? Na sua versão? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aqui só para a gente conferir. Por que eu digo, Lerry? Porque a Bíblia, que é a pena inspirada, que é a palavra de Deus, ela diz com todas as letras que o universo inteiro foi feito pela palavra de Deus, né? Então Deus, com sua palavra, fez que tudo viesse a existir, do nada, sem matéria, sem nada, apenas com a sua palavra. A minha diz que os mundos, na minha versão aqui, uma das versões aqui, né? Tá, os mundos também eu posso colocar como universo, né? Porque sai do planeta Terra, mais que... E mundo é mundo, não é estrelas, né? Eu acho assim, são planetas. Mas, de um modo geral, Exatamente. sem ficar especulando muito, porque a gente não pode sair da palavra, está dizendo que o universo ele foi criado. Né? Na versão linguagem de hoje, tá? Entendemos que o universo. Perfeito. Então, a Bíblia, ela diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. Simples assim.
E aqui, Salmos 33:6, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, né? Então, pois ele falou e tudo passou, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, eu quero compartilhar com vocês o Deus que eu conheço, tá? Ele é aquele que cria, ele é aquele que sustenta, ele é aquele que salva. Por quê? Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, a Carmen falou aqui, é bom. E realmente, é muito bom até às vezes. Só que o que eu quero dizer é que Jesus, por exemplo, ele, saindo um pouco aqui do contexto do nosso estudo de hoje, ele deu a vida por mim e por você. Então, assim, além de ter criado todo o universo, além de ele ter criado o planeta, ele também nos criou, né? E vamos ver aqui ainda nesse estudo como é que foi feito a forma que ele criou a cada um de nós. Na verdade, Adão e Eva, né? Então, vamos responder aqui. Mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Para Deus é muito simples, né? Ele tem o poder, né? É diferente do ser humano que precisa de algo para poder criar, né? Na verdade, a gente costuma dizer, né? No meio acadêmico ou qualquer outro lugar que a gente trabalha com produção, o homem nada faz, tudo transforma, né? A gente só tem essa característica, é transformar as matérias. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Está lá no livro de Êxodo 20:11, lá na Bíblia. Na pergunta número 3, quem participou do ato da criação? Bom, então aqui a gente já entendeu que foi feito tudo pela palavra de Deus. Mas quem estava lá, William? Vamos ver aqui? Quem pode ler Gênesis 1:2? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso. Percebe que aquele texto que a gente começou para responder a pergunta número 1, como a Terra era, a gente está usando aqui para responder a questão número 3, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a Terra. Então, quem estava no ato da criação? Primeiro, lá em cima, criou Deus, e depois o Espírito de Deus pairava sobre a Terra. Tá? Então, nós temos 2 pessoas aqui, diferentes, que nós sabemos que é a mesma pessoa. E aqui em João 1:3, quem pode ler para a gente? Eu leio. No princípio era o Verbo, Vai lá, William. e o Verbo estava... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá. Aqui a gente precisa ler nas entrelinhas. Por quê? Porque aqui está falando no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com ele. Estava com Deus, né? E o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu não vou nem perguntar para o Henrique quem é o Verbo, de repente ele pode até saber, mas eu acho até um pouco provável, né? O William com certeza sabe, né, William? Sim. Tá, mas vamos ajudar o Lerry aqui nessa questão. O Lerry não sabe quem é o Verbo, né, Lerry? Vou perguntar para ficar mais fácil. Não. Ele responder. Não? Tá. Eu poderia ler o verso 14, né? Qual 14 você fala? Não, mesmo do João. Ele não está aqui João. nesse estudo, aí tem que estar colocando. Mas depois a gente chega lá. Só vamos explicar para ele quem é o Verbo, e depois a gente mostra para ele esse verso. Tá? Por quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você pegar em outros textos, Lerry, sobre o Verbo, vai falar que o Verbo é Jesus. Por quê? Porque Jesus também é Deus, né? E ele se fez carne e habitou entre nós. É o texto que
vai ser lido lá na frente, que vai falar que Jesus era o Verbo. Então, Jesus ele tem vários nomes, ele tem várias situações. Por exemplo, quando você lê na Bíblia Cordeiro que tira o pecado do mundo, não está falando o nome de Jesus, está falando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que automaticamente é Jesus, porque ele que foi oferecido como Cordeiro para tirar o pecado de todos. Tá entendendo? Se você pegar lá, e o anjo Gabriel desceu para batalhar, você vai ler na Bíblia isso aí. Miguel, a Carmen sempre me lembra aqui, Miguel. Miguel é o nome de Jesus quando ele está em forma de guerreiro, de guerra. Então, assim, ele tem vários nomes e várias funções. A gente vai estar estudando mais para frente essas funções também. Então, aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, que é o Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Muita gente confunde isso aqui, por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra. Como ele vai estar voltando, só para não perder tempo, ele estava falando muitos Certo. não têm o conhecimento e muitos não aceitam essa trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto ele não volta, eu vou tentar explicar. O que acontece? A palavra trindade, ela não existe na Bíblia. Se você procurar essa palavra na Bíblia, você não vai achar. Porém, você encontra um conceito. Qual é o conceito? Por exemplo, Mateus 28, 19 mostra esse conceito. Em Coríntios menciona as três pessoas da divindade. Por que a divindade está dividida em três pessoas? Porque os três têm os mesmos atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Prossiga. Eu estava falando aqui, coloquei no terceiro link agora, né? Que é o melhorzinho que eu tenho aqui. Mas se não resolver, eu vou ser obrigado a ligar no cabo. Pode ser o Wi-Fi do meu computador. Mas eu estava perguntando se deu para ficar bem claro essa questão de quem estava lá até agora. Porque tem muita gente que tem uma certa dificuldade, né, William, de compreender essa parte. Às vezes até mesmo de acreditar, igual a Carmen está falando, mas quando a Bíblia ela diz, ela deixa bem claro, a gente não fica contestando, buscando em outros lugares, sabe? Mas vamos continuar aqui. Vamos lá no terceiro link. Vamos que vamos. Então, aqui, vamos começar a deixar a Bíblia falar com a gente sobre o sistema da criação. Primeiro dia, está lá em Gênesis 1, verso 3, 5. Quem pode ler para a gente aqui? Eu leio. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Tá, vamos estar extraindo aqui algumas coisas daqui. Primeira coisa, disse Deus, a sua palavra, conforme a gente leu, falou para ter luz. Por quê? O que é a luz? Ô, William, o que é a luz? Tem gente que contesta o que eu vou falar agora, mas eu creio que é meio difícil contestar. O que vem ser a luz, William? Ó, Carmen respondeu aqui, ó. Apaga a luz aí, irmão. Veja bem. A luz Trevas. é o oposto das trevas, né? Basicamente. Eu costumo dizer que é a ausência da escuridão, né? Então Deus ele fez a luz. A ausência. Então a luz Deus fez com sua palavra, né? E aqui é interessante que ele diz que houve tarde, manhã e o primeiro dia. Eu gostaria que o professor Leão explicasse aqui o porquê desse tarde, manhã e o primeiro dia. A terra era escura, ela não tinha luz. Aí ele fez a separação. Aí no quadro da lição aqui, ó, está ilustrado a parte escura e outra parte clara. Então, não tinha luz. E essa luz que ele colocou não era ainda a luz do sol.
Ele simplesmente colocou a parte clara ali. E o que acontece tarde de manhã do primeiro dia? Quando o sol se põe, quando o sol está se pondo 6 horas da tarde, ali é chamado de tarde. Por quê? Porque vai começar a noite do próximo dia. E manhã é quando nasce às 6 horas da manhã, que no oeste ou no leste, não, no oeste não, no leste o sol nasce. Então, tarde e manhã é composto de 12 horas clara e 12 horas escura. Perfeito. Então a gente compreende aqui que é simples, mas hoje o ser humano, o homem, não segue dessa forma, Olerri. O que acontece? Biblicamente falando, hoje agora, para a sociedade que nós vivemos, é quinta-feira. Mas, se você for pegar nas escrituras sagradas, como se diz, houve tarde, manhã e o primeiro dia, hoje já é sexta-feira, tá? Então, mais uma coisa que a gente consegue extrair daqui, tá bom? Então, anota aí, houve tarde, manhã e o primeiro dia. Então, biblicamente falando, quando inicia a tarde, o pôr do sol, já inicia outro dia. Então, hoje já é sexta-feira, tá bom? Agora, o Lerry entendeu isso? Vê se ele entendeu isso. Entendi sim. Então, no Lerry, calendário que nós vivemos, é chamado de calendário gregoriano, ele vai mudar o dia lá para meia-noite. No calendário lunar ou calendário bíblico, ele muda o dia com o entrar do pôr do sol. E quando termina esse dia? Quando se passar 24 horas com, de novo, o entrar do outro pôr do sol. Perfeito. Perfeito. É muito bom a gente poder compreender as coisas da forma que ela é, né? Então, aqui a gente preenche. Houve separação entre dia e noite, é o primeiro dia, tá? No segundo dia, vai estar lá em Gênesis 1 também, só que no verso 6 e 8. Quem pode ler para a gente aqui? Um de cada vez, hein? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Perfeito. E agora? E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Tá, mais uma vez ele repete, houve tarde e manhã, conforme era o cronograma de tempo lá, estipulado, né? E o segundo dia. Então, a gente preenche aqui que no processo diário da criação, no segundo dia, foi criado o firmamento, separação entre as águas, nas nuvens e na terra. Quando a gente comentou no início do estudo, a gente falou da mesma forma. E aqui a Bíblia está comprovando que no segundo dia Deus começou a fazer já o ecossistema para poder preparar para as criações, para as plantas, né? Aqui no terceiro dia, em Gênesis 1, 9 e 10, quem vai ler? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas... A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Tá. Vamos então tirar algumas coisas do texto. A gente percebe aqui que ele já começou por ordem, né? O negócio era meio bagunçado. Jogou a porção seca para um lado, a água para o outro. E outro detalhe é que ele comentou que era bom, né? Então ele estava vendo que estava ficando bom, que estava ficando legal, tudo que ele estava fazendo. E aqui ele continua. Pode ler. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Beleza. Então, depois que ele criou todo o ecossistema, ele foi lá, colocou as plantas. Isso aí eu estou entendendo bem, porque agora eu estou mexendo um bom tempo aqui com a
a horta aqui de casa, e eu sei que para fazer uma horta legal, você tem que fazer uma terra toda adubada, bonitinha, assim, as coisas não vai para frente se não tiver a terra fofinha, e Deus já fez tudo assim bonitinho, e ele colocou aqui as árvores frutíferas, né, já com certeza grande, né, não é que nem aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né, fica meio, é uma piada meio amarrada, mas é verdade, quem veio primeiro, o ovo e a galinha. Quem conhece a palavra de Deus sabe que com certeza veio a galinha, né, porque ele criou os animais, né, mas fica aí o trocadilho. Pode continuar agora. A terra produziu, a terra, pois, Produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. perfeito, obrigado. Então a gente percebe que ele continua dizendo que era bom. Ele fez as árvores, fez as frutíferas, fez com semente para poder depois nascer novamente, né? E ele disse que era bom. Então, no terceiro dia, separação entre terra e mares, criação das plantas. Então, ele criou todas as plantas, com certeza já criou ali as algas marinhas também, né? Por quê? Porque já tinha o mar, né? Agora fez as plantas, depois as algas marinhas. E no quarto dia, olha só o que ele fez, que interessante. Quem pode ler aqui? Gênesis 1, 13 e 14. Oi? Vou ler. Houve tarde e manhã, o terceiro dia, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. Perfeito, obrigado. E aqui, deixa eu ver, tem mais, ó. Pode ler agora. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar as noites. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Perfeito. Olha só, Isaura, como é que Deus ele é perfeito em todas as coisas. Primeira coisa foi ter feito um ecossistema só para o nosso planeta, né? Você imagina, nós estamos quem trabalha com o negócio de ciências, que nós estamos na Via Láctea, né? Se não me engano, a galáxia que pertence aí, tem uma história assim que é Via Láctea. Deus criou todos o Sol. Oi? Cortou tudo a tua explicação. Rapaz, Agora tá. Tenta voltar a explicação, eu acho. Eu vou terminar essa aqui, eu vou ligar o cabo, enquanto o irmão Tá. nosso faz a outra pergunta. Ó, Tá. ele fez tudo perfeito, Ida. Por quê? Porque, ó, ele fez o Sol para o nosso planeta, fez a Lua, fez as estrelas, e o que eu acho mais legal de tudo isso, mais incrível, é que ele colocou na Bíblia como é que isso foi feito, através do Espírito Santo, né, que inspirou o profeta a estar escrevendo esses livros, para que a gente pudesse ter conhecimento sobre isso. Porque como é que eu ia saber do processo diário da criação do mundo, do universo, se o profeta não tivesse escrito dessa forma? Você está conseguindo entender, William, o que eu estou dizendo? Sim. Conseguiu entender? Tipo assim, a Bíblia, ela explica tudo o que a gente precisa compreender. Aqui ela está dando o passo a passo para a gente. Ela está mostrando para a gente como é que Deus fez o planeta, como é que ele organizou todas as coisas, tá? Eu vou colocar aqui o outro slide, o quarto, como foi o processo diário da criação. Surgimento do Sol, das Luas, das Estrelas. Foi o que a gente viu agora. No quinto dia, o verso... Como foi o processo diário no quinto dia?
o verso 1:20. Nossa, tem bastante. Lê para a gente aqui, William. Quinto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra. Se multipliquem as aves, se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Assim foi o quinto dia. Perfeito. Ô, irmão Leôncio, Pois não. passa alguns detalhes para a gente aqui da criação no quinto dia, enquanto eu vou ligando aqui um cabo aqui nesse computador, por favor. Veja só. Eu nunca vi, nem em toda a história, nenhuma contestação da ciência com relação à sequência da narrativa bíblica na criação. Nunca nenhum cientista contestou essa sequência bíblica. Por exemplo, Deus poderia ter criado as plantas depois da luz, não poderia? Eu fiz uma pergunta geral. Ele poderia fazer da forma que ele quisesse. Porém, se ele tivesse criado as plantas antes da luz, elas viveriam? Não viveriam. Elas tá precisam certo? de luz para viver. Então, você vê que Deus cria Por quê? Por que nós entendemos que a criação ela foi numa semana literal de 24 horas cada dia? Porque dizem os ensinos jeovistas ou testemunho de Jeová que cada dia da criação se gastou 1000 anos. Então, se Deus tivesse gastado 1000 anos para criar um dia do outro, com certeza as plantas e as relvas que surgiram ali teriam morrido, porque não ia acontecer a fotossíntese, tô certo? Correto. Então essa tese de que cada dia foi 1000 anos, ela é errada. O correto é literalmente de 24 horas. Uma outra coisa, ali diz que ele criou os firmamentos que ele chamou de céus. Por que ele chamou de céus? Por que ele fala céus? Vocês notaram que a palavra céus aí veio no plural? Sim. Qual é a explicação para isso? Deixa eu explicar. Os céus, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de céu orbital. O que é o céu orbital? Este céu que a gente enxerga as nuvens e que até a gente, quando viaja de avião, passa por cima dela. Mas não pode passar muito, porque daí a pouco já chega perto da órbita. Esse é chamado o céu orbital. Quanto mais alto, mais gelado. Então, isso aí é o primeiro céu. O segundo céu é o austral. O que é que tem nesse céu austral? É nesse que ele colocou o luzeiro maior, ele colocou o luzeiro menor e ele colocou todas as estrelas neste segundo céu, chamado céu austral. E o terceiro céu? O terceiro céu é o lugar que a Bíblia chama inacessível ao homem. Ou seja, o homem não pode nunca chegar no terceiro céu ou o Éden celeste. Para nós é muito distante. No segundo céu, existem estrelas que estão distante de nós 400 milhões de anos-luz. Imagina o céu, o habitar de Deus. Então,
É por isso que é mencionado o céu. Há o primeiro céu, o segundo céu e terceiro céu. Orbital, astral e o paraíso de Deus, que é o Éden celeste. Adriano voltou? Não? Acho que voltou. Voltou? Então, Voltei, eu estava aproveitando para pegar a sua explicação aqui. Então vai para a quarta pergunta. Eu fiquei na introdução para você voltar na pergunta número 4, aí, na quinta, né? No quinto dia. Isso. Aqui, então, como o próprio irmão Leôncio comentou, foi feito todo um ecossistema para poder que os animais e as plantas pudessem se alimentar, né? Das plantas, que nem ele falou, o sol, para poder manter as plantas vivas também, né? Então, não tem como, não tem erro, não tem erro. Deus faz as coisas exatas. Ele é exato, né? Então, aqui no sexto dia, a gente passa aqui para o versículo 24, 26 e 31. Esse é um estudo muito simples, onde a gente só tem que observar como é que foi feito e tentar extrair no máximo as informações. Quem pode ler aqui Gênesis 1, 24? Fiquem à vontade aí, irmãos. Acho que agora o meu não vai cair mais, não. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Continua. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Perfeito. Então, no sexto dia, a gente já vê, compreende que ele fez os animais, por exemplo, o gato, o cachorro, o leão, né, o cervo, que está mostrando aí na fotinha, né? Todos os animaizinhos. E aqui ele continua também, ó. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, você vê nessa fotinha que está aparecendo no fundo aí, eu creio que está aparecendo para vocês, né? Uma foto de Jesus, né? A impressão que dá aqui é Jesus, né? Mas a gente sabe que Deus estava ali, estava todo o pessoal envolvido, o Espírito Santo, né? E Jesus. E colocaram os animaizinhos em volta, porque eles já estavam criados, só para mostrar simbolicamente que tinha um boneco de barro, onde Deus estava soprando o fôlego de vida, né? Sobre ele, para que ele se tornasse uma alma vivente. Então, no sexto dia, ele fez os animais e fez também o homem. E aqui vem a diferença. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Olha a diferença aqui, ó. Deus criou o homem. E aqui ele já mudou o tom da conversa. Aqui ele diz, foi muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Então, é por isso que eu digo, Lerry, você, para Deus, é muito especial. O irmão Leôncio, para Deus, é muito especial. O William, a Isaura, né? Eu sou muito especial para Deus. Tão especial que ele permitiu que seu filho Cristo Jesus, mesmo após o pecado, a gente vai estudar isso no próximo estudo, que é a origem do mal, mesmo depois que o pecado entrou no mundo, ele permitiu que Jesus viesse e morresse por cada um de nós. Porque ele tem um amor incondicional por mim, por você, por todos nós que estamos aqui. Ele tem um amor de pai mesmo para filho, sabe? Aquela coisa assim que não tem reservas. Então, no processo diário, no sexto dia, ele criou os animais, né, domésticos, os selváticos, e também o homem, tá, o ser humano. E também criou Eva, também no sexto dia. Só que vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto. Agora vamos para o sétimo dia. Essa é uma pergunta que eu sempre repito e é um pouco difícil. O que Deus criou no sétimo dia? Vamos ver aqui? Quem pode ler Gênesis 2, 1 a 2?
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Perfeito. E agora? E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Perfeito. Aproveitar que a Isaura leu. Ô, Isaura, aqui, assim, Oi. ele criou alguma coisa aqui, física, no sétimo dia, pelo que você leu aqui? Tá vendo? Não. Coisa física, não. Não. Tá. Aqui ele descansou, né? Deus se cansa ou não? Diz aqui o Não, versículo que ele santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a sua obra como Criador. Então ele não se cansa, né? não. Ah, perfeito. Só para a gente poder entender. Então aqui ele está colocando que descansou como se fosse algo assim relativo, porque já que Deus não se cansa, ele trabalha 24 horas, toda vez que eu oro ele está me ouvindo, está à disposição, a gente entende aqui de uma forma não só literal, mas também de uma forma assim, como eu posso dizer, mais simbólica. Então aqui, o que ele criou no sétimo dia então, o William? Se já que ele não criou nada, diz que a criação foi em 6 dias, né? Deus criou tudo em 6 dias. Mas no sétimo dia ele criou o quê? Ele criou um tempo, né, um espaço no tempo para a gente adorar Ele, adorar o nome de Deus e descansar na palavra dele. Porque eu entendo da seguinte forma, a Bíblia não se contradiz. Quando Deus fala que criou os céus e as terras e tudo que na terra há em 6 dias, eu entendo que está certo. E aqui ele diz de outra forma, na qual a gente tem que compreender o texto. E diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra. Está entendendo aqui? Ele não está dizendo. Alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver aqui. Ele não está dizendo. Acho que não. Ele não está dizendo que ele fez assim alguma outra obra. Ele está dizendo que ele terminou a obra porque ele completou fazendo o dia sétimo como espaço de tempo. Tá certo? Quando eu li as primeiras vezes, eu não consegui entender dessa forma. Aí hoje, com mais estudo, com um pouco mais de orientação do Espírito Santo, a gente já consegue compreender que em 6 dias ele fez toda a criação, porém, no sétimo dia ele descansou porque terminou a obra. E qual obra que foi que ele terminou no sétimo dia? Além de criar em 6 dias todo o planeta, todo o ecossistema, e o ser humano, os animais, as plantas, ele criou no sétimo dia o espaço de tempo, que é o dia sétimo, para que pudéssemos descansar nesse dia. Ele deixou o exemplo. Da mesma forma, Leí, só para você entender, Jesus, ele foi batizado ou não foi batizado? Você tem essa informação? Não tem. Se eu não me engano, por João, não foi? Isso. Então, em algum momento você viu em algum lugar que João batizou Jesus. Mas o contexto da história que eu quero te dizer foi o seguinte: João, ele ficou meio assim de batizar Jesus, porque Jesus é Deus, né? Então, aí ele falou assim, Jesus falou para ele: convém que assim seja, para que desse o exemplo, tá entendendo? Tipo assim, Jesus ele não tinha pecado. O que vem a ser o batismo? O batismo, simbolicamente, tem várias funções, várias características, que a gente vai ver mais para frente. Mas só para a gente entender um pouco sobre isso aqui. O batismo ali estava remetendo o testemunho de Jesus para dar que João tinha autoridade para batizar, né? Então, assim, que as pessoas tinham que ser batizadas para perdoar os pecados dele. Só que Jesus não tinha pecados para ser perdoado. Tipo assim, mas ele fez para poder mostrar o exemplo, tá entendendo? E aqui, da mesma forma, que eu quero dizer, Deus ele não estava cansado. Aqui diz que ele descansou nesse dia do que tudo que tinha feito. Não porque ele estava cansado, mas porque ele queria passar um momento ali com Adão,
com Eva, que já foram criados no sexto dia, mostrar para ele tudo que tinha sido criado. E da mesma forma, hoje, quando você ouve falar, as pessoas vão à casa do Senhor no sétimo dia, no dia de sábado, é porque eles continuam com o mesmo pensamento, que é adorar a Deus no dia sétimo e passar momentos com aquele que nos criou e que deu a vida para nós, tá certo? Agora, olha que interessante, Adriano, as pessoas às vezes não se atentam para isso. Hoje há uma discussão entre o dia de culto, se é sábado ou se é domingo, se o dia de descanso é sábado ou se é domingo. Uma coisa que eu posso garantir para todos vocês é que a palavra domingo você não vai encontrar na Bíblia. Porém, você encontra a palavra sábado. E eu pergunto para você, quem foi que deu nome para o sétimo dia? Já parou para fazer essa pergunta? Quem foi que deu esse nome para o sétimo dia? Houve tarde e manhã do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E quem foi que deu esse nome de sábado? E o que significa esse nome, essa palavra chamada sábado? Bom, eu vou dar um texto para você. Na versão transformadora, Êxodo 20, versículo 11, diz mais ou menos assim: lembra-te de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo, ou seja, separado. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado, olha quem deu, é o sábado do Senhor teu Deus. Isso está em Êxodo 20. Isso está em Êxodo 20, versículo 11. É o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus servos, nem as suas servas, nem o estrangeiro que vivem com vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há em 6 dias. Mas o sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Percebe? Agora, mostre-me um texto que fala isso do domingo. Perfeito, irmão. Aí, no caso, a gente tem um estudo que vai falar só sobre esse assunto, tá? Isso aí, o professor Leão só pegou o gancho, porque a gente está dentro do assunto e explicando um pouco mais sobre o sábado, que é o sétimo dia. Mas lá na frente tem um estudo que vai falar só sobre o sábado, vai falar só sobre o domingo, que é o primeiro dia da semana. Porque se você for contar, segunda, por exemplo, o próprio nome segundo já está dizendo, é o segundo, segunda, terça, terceiro. Então, assim, você já vê logo que o domingo é o primeiro dia da semana. E na Bíblia você não encontra a palavra domingo, você encontra primeiro dia da semana, tá certo? Mas tem um estudo que é só sobre isso, que a gente vai ver lá na frente. A única coisa que eu quis pegar aqui é mostrar que quem criou o sábado, quem inventou o nome, foi o próprio Criador. Perfeito, irmão. Então já fica aí, Leí, já preparado para lá na frente a gente compreender um pouco melhor sobre a criação do sábado e também o porquê do domingo hoje nas igrejas. Mas isso é lá na frente. Como foi o processo diário da criação? Então, estamos aqui no sétimo dia, Deus criou o sábado, ele descansou nesse dia, santificou e abençoou. E aqui a gente continua na pergunta número 5, como foi a criação do homem e da mulher? Porque aqui passou, né? Falou dos animais, falou do homem, da mulher, do homem rapidinho, mas agora a gente vai ver como é que foi criado o homem, que é muito importante. Lá em Gênesis 1, 26, 27, vai estar falando sobre isso. Quem pode ler para a gente? Eu vou ler aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E agora? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Perfeito. Vamos voltar aqui agora. Olha só. O Moleões falou: rapaz, esse cara está passando rápido esse estudo, mas vamos voltar agora e vamos compreender os textos. Por quê? Vê que todos esses textos estão falando da criação do homem, né? Aqui, primeira coisa, no Gênesis 1, 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá? Então, Lerry, nós temos muita semelhança com Deus. Tá? Não sabemos a forma física completa de Deus, mas nós sabemos que o homem tem a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Então, esse é o primeiro detalhe. E aqui diz que o homem dominaria os peixes, os animais, tudo que há sobre a terra. E realmente, o homem é o ser que domina tudo. Isso é fato. Gênesis 1, 27 diz que criou Deus o homem à sua imagem, está repetindo aqui de novo, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então a Eva também foi criada à imagem de Deus. Aqui em Gênesis 2, 7, perceba que mais lá na frente, então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui tem um estudo lá na frente que é só sobre essa questão de alma vivente, sobre morte, sobre o que acontece quando a pessoa morre, sabe? Por quê? Porque é muito complexo. Mas a gente já entende aqui, nesse primeiro texto de Gênesis 2,7, a situação. Bonequinho de barro, igual está no desenho, veio Deus e soprou o fôlego de vida, o ar, né, que ele respira, e o homem passou a ser uma alma vivente. Tá? Ele não tem uma alma vivente que pode tirar da pessoa. Nós somos uma alma vivente, tá certo? E vai ter lá na frente vários textos que vai falar sobre esse assunto, tá bom? Adriano, por que aí é muito bom? Aqui é muito bom, eu já comentei, né, sobre esse assunto aqui. Aqui não está falando muito bom, mas assim, quando Deus criou o homem, ele mudou o tom do negócio. Tudo era bom. Quando ele criou o homem, ele falou, e eis que é muito bom. É porque ele achou bonito, assim, ele achou lindo a criação perfeita, sabe? Sei, tem vários adjetivos que eu posso colocar. Também porque era imagem e semelhança dele também, né? Pode enquadrar também. Exatamente. Façamos ele a nossa imagem,
Que se eu perguntar para a classe com quem que nós nos parecemos, nós nos parecemos, é claro que deformado pelo pecado, mas nós nos parecemos com Deus. Eu tenho uma referência de como é Deus baseado naquilo que ele me criou. E agora olha na volta do desenho aí, ó. Olha por que é bom. Mais um com o passar do tempo que você vai descobrir o porquê que é bom. Tudo o que está à volta de Deus aí, ou da figura de Jesus Cristo, tudo foi feito pelo poder da palavra. Ele falou e eles veio a existir. Mas agora, aí, no bonequinho de barro, no chão, se você olhar nas costas dele, tem 2 motinhos de terra. Tem um motinho de terra que tem até o buraquinho da água lá, que é para fazer o barrinho. Aí tem uma diferença. Qual é a diferença? Ele está pondo a mão. O bonequinho não se formou assim, haja um bonequinho e não. Ele foi moldando com a mão dele. Aí mostra ele pondo a mão. Ele só pôs a mão dele em 3 coisas. Não, eu só vou falar de 2. Ele pôs agora no homem para formar o homem e depois pôs de novo no homem para formar a mulher. Então, é aí que está a grande diferença. É muito bom. Ali ele se empenhou com a mão dele. Olha a importância que eu e que você nós temos para o nosso Deus. Portanto, quando alguém fala que a nossa vida material não vale nada, não caia nessa cilada, porque somos preciosos, somos a obra-prima da criação de Deus. Perfeito, perfeito. Então, aqui, Gênesis 2,18, disse mais ao Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora e que lhe seja idônea. Então, você perceba que está mais para o final de Gênesis, vai andando a história da criação, aí ele tem a ideia de fazer a Eva, né? E aqui, ele diz, Gênesis 2,19, continuação, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, quando a gente vê todos, a vaca, o cavalo, todos os animais, geralmente, é porque Adão já tinha dado ali o nome e foi passando de geração em geração. A não ser que foi mudado pelo caminho, mas Adão, ele pôs nome ali, ele teve muito tempo, foi quanto? 900 ou foi 730 anos? Quantos ele viveu? Adão, quem? Adão. Adão viveu 930 anos, né? Isso, 930 anos. Então você imagina ali, ele teve 930 anos para colocar nome em animais, fazer muitos filhos, enfim, viveu muito. E vamos continuar aqui o estudo. Olha, ele deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, que fosse idônea. Então, não tinha ninguém que o ajudasse. E aqui ainda diz mais, uma pessoa que fosse honesta, que fosse fiel, né? Aqui em Gênesis 2, 21, 22, ele continua. Quem quer ler para a gente aqui? Então o Senhor fez cair sono pesado sobre o homem, sobre Adão, e este adormeceu. Ele tomou uma das suas costelas, depois fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Perfeito. Então, a gente percebe que, como o irmão Leôncio comentou, a mulher foi feita ali também com os mesmos materiais que o homem, que é o barro, porém, Deus quis pôr um toque especial. Ele tirou uma costela de Adão e colocou na Eva. Para quê? Para mostrar que os dois eram lado a lado, né? Para mostrar ali que era carne da carne, né? E aqui, você lendo aqui, eu achei uma declaração de amor aqui, em Gênesis 2, 23 e 24. Porque ele disse assim, ó, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu achei romântico isso. Chamar-se-á varoa.
Portanto, do varão foi tomada, por isso deixai o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí Deus está celebrando a instituição do casamento, que é tão santa quanto o sábado. Perfeito, irmão. A gente percebe que Deus fez o primeiro casamento aqui. E aqui continua Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Eles não se envergonhavam? Porque eles eram puros, eles não tinham pecado, né? Então, assim, e diz a pena inspirada que até o próprio Deus, ele cobria ali o semblante deles, né? Assim, tem uma palavra que me foge aqui, mas eles não estavam nus ali, enquanto não pecavam, né? Eles tinham, tipo, como se fosse resplandecesse algo neles diferente. Somente quando os olhos deles se abriram para o pecado que eles viram que estavam nus. É isso que eu quero dizer. Então, como foi criado o homem e a mulher? O homem criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão, né? Mas também do pó da terra. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Como o professor Leôncio comentou, diferente do restante da criação que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem e foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. E se você for parar para analisar, eu não tinha nem pensado nisso. Realmente, os animais também têm o fôlego de vida, né? Só que percebe que Deus falou para eles e eles passaram a existir já respirando. O homem não. Foi diferente. Consegue perceber, Leôncio? Isso, não. Os animais já vieram com o seu fôlego. Eu não tinha pegado esse detalhe ainda. Tipo assim, cada vez que a gente estuda, a gente compreende um pouco melhor como é que o homem foi feito de uma forma totalmente especial. Essa é a palavra. Então, a palavra você é muito especial para Deus. Nós costumamos dizer, não é o caso aqui, todos estão emocionalmente bem aqui, eu sei disso, mas quando a pessoa está com um pouco de depressão, um pouco depressiva, e ela vê esse estudo, você pode dizer com todas as letras, não fique assim, porque você é muito especial para Deus. Mesmo que muitas pessoas talvez não se acheguem a você, não gostem de você, ou você se sinta um pouco recriminada em algum momento, para Deus você é muito especial. E aqui, que presente o primeiro casal recebeu de Deus, né? Lógico, o professor Leôncio falou que ele fez ali o matrimônio, fez o casamento, mas geralmente alguém tem que dar o presente, né? Olha aqui, Gênesis 2:8, quem pode ler aqui? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Perfeito. Então, além de ter todo o planeta para Adão e Eva, todo o planeta Terra, que eles pudessem andar, cultivar, fazer o que fosse necessário, Deus ele fez um jardim muito especial. Pois não? E nesse jardim ele colocou Adão e Eva para cuidar, zelar, trabalhar, né? Então ele ganhou um jardim de presente. A gente vê aqui as fotos, não sei se tiveram a oportunidade de ver os jardins babilônicos. Que espetáculo que são aqueles jardins, né? Que eram, né? Na verdade, já são bonitos. Imagina o que Deus criou, né? E na pergunta número 7, sobre que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente. Ele e seus descendentes, né? Aí que está a questão. Gênesis 2, 15 e 17. Vamos ler aqui. Qual foi a condição? Quem pode ler? Tomou
Chamou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a Árvore. árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Beleza. Então, professor Leôncio, aqui, ó, está dizendo o quê? Está dizendo a nossa condição hoje, né? Por que as pessoas ficam doentes? Por que as pessoas morrem? Não era plano de Deus. Muitas vezes a gente não entende quando o nosso ente querido vai embora, né? Eu não paro de pensar no meu pai. Eu sempre estou pensando. E cada vez que eu penso, eu fico triste, mas ao mesmo tempo fico feliz, porque eu sei que existe a esperança de que quando Cristo voltar, ele possa ressuscitar, que também é um estudo que a gente vai ter lá na frente que fala sobre isso. Não vamos falar agora, mas a questão é, Deus ele fez o homem e a mulher para ser feliz, né? Mas infelizmente, devido à tentação que Lúcifer fez lá no jardim, eles comeram. Essa história até as crianças sabem, né? Do fruto proibido. E por causa disso, hoje o homem fica doente, o homem morre, o homem está na situação que ele está. Então, qual que era a condição? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações acarreteria, né, a morte. Né? Você não poderia deixar de obedecer a Deus. Duas consequências. A primeira, naquele momento, seria deixar o jardim. Por que deixar o jardim? Porque dentro do jardim tinha a árvore da vida, né? E essa árvore é que dava a condição para que Adão e Eva continuassem a viver eternamente. A gente pode falar mais um pouquinho para frente sobre esse assunto. E a segunda condição é ficar sujeito à morte. Por quê? Automaticamente, eles saindo do jardim, eles ficariam sujeitos à morte. Bom, Nelson, gostaria de comentar alguma coisa sobre essa última parte que eu falei? Não, já tá bem explicado. Bem claro, né? Tá. Perfeito. Porque aqui na nossa recapitulação, hoje, nós aprendemos que a Terra, antes de ser formada, ela era sem forma e vazia. A gente já sabe disso, né? Deus falou e tudo passou a existir. No caso, menos o homem. O homem ele fez pessoalmente, né? Os céus e as terras foram criadas por Deus em 6 dias literais. Tá? A gente viu lá que é em 6 dias e no 7º dia ele criou o espaço de tempo. Estavam presentes na criação Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo e quem mais? Jesus. Perfeito, Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão, né? Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência da palavra de Deus. Agora, se você puder abrir sua câmera, nós vamos fazer o nosso compromisso de fé, né? Se você concorda, você diz amém quando eu terminar de falar. Aceito que o universo foi criado por participação das 3 pessoas da divindade? Amém? Amém. 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 Creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Amém? Amém. Amém. Quero conhecer mais a respeito desse Deus Criador. Amém? Amém. 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 E o nosso próximo estudo é sobre esse cara aqui, esse camarada aqui, ó. Ele, pela foto aqui, pensativo assim, tá parecendo que é o Lúcifer, né? Não é verdade, William? Ele tá tramando alguma coisa. Por Tá quê? com uma cara de trama aí, tá tramando algo. Quando a pessoa quando fica parada, assim, pensando muito, diz que a mente vazia é a oficina do inimigo, né? Por isso que você tem que estar trabalhando, você tem que estar estudando, você tem que estar ajudando alguém, você tem que estar fazendo alguma coisa. Se você ficar parado, não vai ficar legal. Então, o próximo estudo, nós vamos conhecer a origem do mal. Bom, se nós sabemos que
o mundo, o planeta Terra, foi criado em 6 dias e tudo era perfeito, depois Adão e Eva veio a pecar por tentação de Lúcifer, a gente tem que compreender agora por que isso aconteceu. E aí, estudando esse próximo estudo, que é a origem do mal, nós vamos conhecer por que Lúcifer pecou, por que Lúcifer fez que os anjos pecassem e por que ele fez que Adão e Eva pecarem. Então, no próximo estudo será isso. Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Vamos deixar no próximo estudo que a Bíblia vem estar respondendo isso para a gente, tá? E eu queria ver se o Lerry respondesse aqui. Ficou claro? Ficou bem claro? O que você achou? Ficou claro, tá claríssimo. Deu para entender tudo. Perfeito. E você concorda com isso que está na Bíblia? Você acha que precisa estudar um pouco mais para ter certeza? O que você acha? Eu preciso estudar um pouquinho mais, para ser sincero aqui, ser honesto. Não, mas é muito legal você poder saber que você pode contar com a Bíblia, que ela vai esclarecer todas as suas dúvidas. Porque aqui a gente não tem pressa, né? Nós temos aqui, para te explicar o que você precisa, são 27 reuniões, são 27 estudos, onde você vai conhecer da criação do mundo até o Armagedon, que é o Apocalipse, né? E aí você vai conhecer todo o processo. Quando você conhecer todo o processo, aí você pode tirar sua conclusão, o que você já viveu até hoje, o que você já aprendeu, né? Para você poder saber certinho e tirar sua conclusão. Tá certo? Tá certo. Professor Leôncio, gostaria de encerrar para a gente? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Então, vou compartilhar aqui uma mensagem, baixo ela e logo em seguida a gente termina com uma oração. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite mais uma vez queremos te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em torno da tua palavra. Hoje, o tempo de hoje foi consagrado para estudar sobre as belezas da criação. E como são ricas, Senhor, as obras de tuas mãos. As obras que o Senhor fez no céu e na terra, elas foram feitas para glorificar o teu nome e para testemunhar do teu grande poder criador. Ficou explícito para nós hoje, Senhor, que o Senhor, através da tua grande obra, tanto da criação como da redenção, o Senhor deixa claro para nós a demonstração do teu grande amor por cada um de nós. E se não bastasse o Senhor que é o Criador de todo o céu e também de toda a terra e de seus exércitos,
celestes e terrestres. Ainda assim, o Senhor se propõe a vir a esse mundo, a se humilhar nesse mundo e dar a sua vida por cada um de nós. Aí está a maior demonstração do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Louvado seja Deus pela ministração do estudo essa noite pelo professor Adriano. Que aquilo que entrou na nossa mente através do estudo da tua palavra, que ele contribua para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual e que nos leve cada vez mais a acreditar na tua palavra. Que ela seja o nosso guia de vida, que ela seja a nossa base de orientação, que ela seja também a base de nossa preparação para um dia encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens do céu e assim desfrutar por toda a eternidade na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar a cada participante do estudo desta noite, mas que o Senhor também abençoe aqueles que por um motivo justo não puderam se fazer presente nesta noite. Que o teu Santo e bom Espírito os venham alcançar onde eles estiver, é a minha oração, hoje e sempre, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém e amém. 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 Bom, hoje Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar. Vive em nós. Bom, nosso estudo de hoje encerrou, mas quero agradecer a presença de todos, né? Isaura, minha tia não conseguiu abrir a câmera, ela entrou pelo modo diferente lá, e aí fica difícil poder, mas eu tenho certeza que ela está ouvindo a gente lá, acho que ela está, esqueci o nome da cidade, mas é lá no Canadá, nos Estados Unidos, né? E muito bom tê-la conosco, tia. E é isso. Bom, Nelson, vamos sair no 3? Vamos sair do 3. Mas antes vamos dizer aquela frase, né? Que é: eu te amo, Eu Eu te amo. preciso de você para ser feliz, Preciso de você para ser feliz. vocês são a parte visível de Deus, Vocês Vocês são são a parte visível de Deus. e eu creio mais em Deus porque vocês existem. E eu creio Eu mais em creio Deus mais porque porque vocês vocês existem. Amém? Amém. Bem, Vamos lá. Boa noite. Henrique, quer falar? eu queria só fazer uma contribuição aqui, uma curiosidade, né? Você tem na Bíblia aqui em alguns trechos que vai falar da palavra verbo, né? No princípio era verbo, o verbo se fez carne. E, por exemplo, se a gente pega Aristóteles, que foi um cara que veio 300 anos antes de Cristo, que chegou à conclusão sozinho, né, sem ter contato com a palavra, sem conhecer o evangelho, de que através da razão ali ele vai dizer que tudo é movimento, enfim, só que nada pode se criar, pode ser gerado espontaneamente, então tem que ter tido uma origem única, uma causa geradora de tudo, né? Ele vai dizer que essa causa geradora, essa origem, é algo que é ato puro, né? Ou seja, ato, verbo, é muito correlato uma coisa com a outra ali, né? Então, muito interessante saber, assim, como o cara, 300 anos antes de Cristo, conseguiu chegar nessa conclusão, e dentro de uma cultura que era politeísta, né? Que acreditava em vários deuses, enfim. Muito interessante.
Perfeito. Isso mostra, meu querido, que Deus, ele nunca fez nada sem antes revelar por intermédio dos seus servos, os profetas. Agora, pegando esse gancho, você falou que ele veio 300 anos antes de Cristo, né? 300 anos antes de Cristo. Moisés, ele veio aproximadamente, ele veio 2.420 anos e 28 anos depois da criação, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Esse filósofo, ele veio 300. Moisés já tinha vindo 1.500 anos antes dele, né? E o Espírito Santo já tinha colocado na mente de Moisés, porque foi assim que Moisés conseguiu escrever sobre as origens. E a minha pergunta é: se o Senhor, através do Espírito Santo, colocou na mente de Moisés as bases da origem, por que ele não colocaria esse mesmo pensamento na mente de Aristóteles? Entendeu? Maravilha. Sim. Tem coisas que a gente, quanto mais estuda, mais a gente compreende. A Isabela bateu palma, né, Isabela? Realmente foi um comentário para o final do estudo que a gente tem que estar revendo depois esse vídeo aqui e estar filtrando para comentar futuramente no próximo estudo. Você sabe que a ciência demorou muito tempo para concordar que a Terra era redonda, né? Sim. Né? Eu li, quando eu estudei isso aí, acho que em geografia, em história, não lembro, os navegadores que vinham, não sei se era de Portugal, tinha medo de andar porque pensava que ia cair, né? Cair, que ia bater, né? Eu ouvi essas histórias, né? Agora... Hoje várias coisas já explicam a Terra esférica, aviação, várias coisas já explicam, né? Eu queria fazer um adendo aqui. Meu pai travou? Pode falar. Travou? Pode falar. Acho que tá travado. Tá? Não, pode falar. Tá falando. Eu queria fazer um adendo ao que o irmão Lance falou, porque eu estava lendo ontem uma meditação que fala justamente sobre isso. Porque como a Bíblia ela foi criada ali dentro de um contexto que a gente teve o povo de Israel, um povo específico, a gente às vezes limita a achar que Deus só agiu com o povo de Israel, porque eles realmente eram um povo escolhido, mas a gente se limita a achar que Deus só agia com eles, sendo que não. Diversos outros filósofos, diversas outras culturas foram influenciadas por Deus. E aí eu estava lendo um texto que falava sobre como os filisteus, eles foram retirados de uma cidade chamada Miqueia, que estava na Grécia, porque eles são originalmente da Grécia. Eles foram tirados de lá e levados por propósito de Deus, está escrito na própria Bíblia. Ou seja, Deus não atuava só com o povo de Israel e não era um negócio regional, que ele só atuava lá. Ele atuava também em outros lugares. Então, diversos filósofos que a gente tem de outros lugares, diversas culturas, foram sim influenciados por Deus, e eu acho isso incrível. Então, se você analisar a própria cultura grega, tem diversos trechos que se assemelham muito a tanto a história da criação, por exemplo, a caixa de Pandora, que abre, a própria perspectiva da Pandora mesmo, da caixa de Pandora, é como se fosse ali a história da criação, do Éden. Tem diversos personagens que se assemelham a Sansão, tem referências ao dilúvio na cultura grega e em diversas outras culturas. Tem referências também a próprio Jesus, tem um personagem grego que ele se assemelha muito a Jesus, ele fazia as mesmas coisas, digamos assim. Então, você percebe que Deus ele age em todas as culturas, que mostra que o que muita gente julga ao cristianismo, que fala, mas era de um povo específico. Não, ele atuava sempre. Tanto é que na Idade Média, que o cristianismo veio a se expandir, a gente tem diversos filósofos teóricos que eram teólogos fantásticos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entre muitos outros que criaram teorias muito boas. Só queria perguntar isso daí. Agora eu que bato palma aqui, ó. Já recebemos uma aula de história e de filosofia ao mesmo tempo aí. Uhum. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É muito bom a gente poder contar com o Espírito de Profecia, com o Espírito Santo, para poder estar ajudando nesses casos, né?
E eu tenho certeza que o Espírito Santo que tem influenciado os grandes pensadores com esses assuntos, porque essa questão da matéria, Lerry, assim, hoje a gente consegue transformar, mas a gente não consegue criar. Por exemplo, a energia. Você não consegue se você não tem uma primária, se você precisa da água, você precisa do sol, você precisa de alguma coisa para poder transformar, tá entendendo? Aquela força, a força motriz, a força elétrica. E Deus não, com a sua palavra, ele vai lá e faz o negócio acontecer. Tá certo, pessoal? Vamos sair então. Na próxima quinta-feira vai ter o estudo A Origem do Mal e o negócio vai ficar mais interessante e mais difícil. Eu sei que o Lerry, ele é autodidata, né? Ele pega muito rápido, mas a Bíblia, ela tem coisas que precisa, lembra que nós lemos sobre isso aí, precisa que alguém nos explique. Por quê? Até então, quando você lê de uma forma literal, fica bem simples, mas quando a gente começar a ler alguns textos, que vai dizer assim, e vi a besta surgir do mar, e essa besta tinha tantos chifres, e nos seus chifres tinha tantos diademas, e aí? Como é que fica, né? Aí a gente vai precisar pesquisar em outros textos bíblicos, vamos precisar pesquisar na história, você vai gostar muito, por quê? Vai falar sobre a Grécia, vai falar sobre Roma, vai falar sobre vários países, e vai estar tudo na Bíblia, profetizado lá atrás, o que iria acontecer depois. E se você pegar os livros de história, você vai ver que bateu certinho. Tá certo? Então é muito legal isso. E vamos sair no 3, então. 1. Boa noite a todos. 2. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Isabelle. Boa noite. Carmen. Tchau, tchau, gente. Boa noite Tchau, a tchau. todos. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.